mas a gente não tem que impor aos nossos filhos compartilhar os nossos sonhos, né? Aquele fundador que fala, meu filho, fiz tudo isso para você, eu falo, mentira, fez para você. Os outros laboratórios, o que eles estão pensando nisso hoje, né? Quando ele não tem essa história, esse caminho, essa virtuosidade, né, que o Ricardo trouxe aqui pra gente, qual que será o desafio dele? Como é que atrai essas novas gerações? Essas empresas, a dificuldade delas se manterem é difícil. Talvez por isso Verdade, né? como é que fala? As gerações mais novas não estão vendo muito atrativo, estão enxergando a dificuldade que tem no negócio em si. Olá, este é o Mundo Lab to Lab, um podcast sobre a gestão do seu laboratório. E nessa temporada a gente traz temas importantes sobre a rotina, a gestão, a estratégia de laboratórios, independente da região, do tamanho. Os desafios são mais parecidos do que a gente pensa. Não é isso, Roberto Santoro? É isso mesmo, Rafael. Desafio grande, que é sucessão. Hoje a gente começa falando de sucessão. Por que esse assunto é tão importante para os laboratórios? Muito importante na saúde de uma maneira geral, na construção da saúde, principalmente nos laboratórios. Então esse tema é um tema recorrente, constante, é uma preocupação de vários laboratórios, como você disse, assim, de várias gerações e também de vários tamanhos, não importa o tamanho. E esse é um tema que a gente precisa conversar, compartilhar. E para falar sobre esse tema, a gente tem dois convidados muito especiais. A Juliana Gonçalves, que é especialista em sucessão empresarial. Obrigado, Ju, por estar com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui no primeiro episódio desse podcast. E um cliente Lab to Lab muito importante, histórico do Lab to Lab Pardini, Ricardo Vilela, do laboratório Cortes Vilela. Muito prazer e obrigado por estar conosco. Eu que agradeço aqui pela deferência também de participar desse primeiro programa, tá? Ao lado do Roberto, da Juliana. E esperar aqui, que quero aproveitar para tirar um bom proveito da experiência dos dois que vão estar aqui do lado. E poder passar um pouco também, se eu puder, da realidade do nosso laboratório. Ricardo, vamos começar contando a sua história? A história do laboratório, como que você chegou até ele e como é que está o negócio hoje? E o quanto que esse tema sucessão aparece na sua rotina da gestão? O laboratório é um laboratório bem antigo. Ele foi fundado em 1928 por um avô meu, o José Cândido Cortes Vilela, que é médico. E ele formou no Rio de Janeiro, foi para Juiz de Fora e a formação básica dele na época não tinha uma especialidade formal como se tem hoje. Era médico, mas começou a se interessar pela área de hematologia. Na época ele começou quando comecinho de transfusão de sangue, começou a se interessar por essa área. E ao mesmo tempo que ele estava mexendo com a parte de banco de sangue e tal, ele foi ver a necessidade de exames que foi surgindo para a parte de banco de sangue e tal, e com isso ele fundou o laboratório, isso em 1928, em abril de 28, então ele fundou e começou a trabalhar no laboratório e na hematologia também, até que chegou um determinado momento, ele teve que fazer uma escolha e foi basicamente ficando com a área de laboratório, tá? E a sucessão dele não foi por ente familiar, tá? Na época, o laboratório é uma entidade de profissionais da mesma área, então teria que ser médico, e ele não teve nenhum descendente, nenhum filho dele que seguia a carreira de médico. Então acabou sendo meu pai, que era um genro dele, ele convidou meu pai para trabalhar no laboratório. Meu pai já mexia com a parte de citologia hormonal, e ele convidou o meu pai para ir para o laboratório, e aí meu pai foi para o laboratório e acabou ficando lá e passou a ser o segundo na linha sucessória ali do laboratório. Primeiro o vovô fundador, depois o meu pai. Aí mudou, apesar de ser da minha família, tá? Um tio, o irmão do meu pai, veio para o laboratório também. Então ficou o meu avô na época, o meu pai
e um irmão de meu pai, que era médico também. E trabalhar durante muitos anos ali, até que em 84 eu retornei e fui para o laboratório também. A minha formação também foi um pouco parecida com o do meu avô. Basicamente, eu comecei na área de hematologia também e comecei a trabalhar no laboratório até que eu fui me identificando cada vez mais com aquilo ali e resolvi fazer prova para a especialidade de patologia clínica também, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e eu fiz a prova e tal, passei a ser um patologista clínico também, e acabei largando um pouco da hematologia também, como a história do meu avô. Depois de alguns anos veio um primo meu, filho desse tio meu, que era médico também, fez residência aqui em Belo Horizonte, na UFMG, em patologia clínica. E depois ele retornou para o Juiz de Fora e começou a trabalhar no laboratório também. E agora eu estou na fase em que meus filhos estão retornando. Todos os dois são médicos, um fez anatomia patológica, o outro fez hematologia também. E esse de hematologia já está no laboratório e o que fez anatomia patológica está retornando para a gente acabar aumentando o serviço nosso de anatomia patológica. Nós temos um serviço muito incipiente de anatomia patológica, muito discreto, mais com a citologia, para ver se ele incrementa essa área de anatomia patológica no laboratório. Ele já tem uma experiência grande, trabalha em outros serviços, fora de Juiz de Fora, então ele está retornando para isso. Então a experiência nós estamos já na 4ª geração, porque tem um filho meu que já está lá dentro, e o que eu posso dizer é que por enquanto, foi uma transição sem problemas, foi uma transição tranquila. Uhum. O Ricardo, mas essa história é muito interessante, né? São 96 anos, é uma história de sucessão, é uma história de tradição também, tradição ali da formação médica, de atratividade, né? Manter novas gerações também trabalhando, se interessando pelo laboratório. São mais de 20 unidades, são em torno de 20 unidades lá em Juiz de Fora, 20 unidades em Juiz de Fora. Laboratório, e tem na região também. Em outros municípios, um laboratório muito relevante. Eu queria até aproveitar assim, a experiência da Juliana, sobre sucessão mesmo, né? Essa história do Ricardo, a questão da sucessão e também a importância da sucessão na governança, no conceito de governança também. Quais seriam esses principais aspectos na história do Ricardo, na sua experiência? Na sucessão, essencialmente. O primeiro ponto que eu vou destacar do Ricardo aqui, que é muito legal, né, como você colocou, está indo para a 4ª geração. Então já é uma história de sucesso. Os dados estatísticos mundiais falam que só 4% das empresas familiares chegam na 4ª geração. Olha só. Então, te dá parabéns que você está aí nas boas estatísticas, né, que mostram o futuro. E claro que a sucessão é sempre um dos temas mais frágeis e mais delicados, né, porque a gente está falando de questões importantes, que é a finitude da vida, e a gente está falando dessa continuidade que, por um desejo grande parte genuíno dos fundadores, quer que seja, né, pela genética. E no caso dele, ele teve a sorte, né? Vocês tiveram a sorte que, mesmo que a sucessão não tenha acontecido na família nuclear, filhos, ela foi na família estendida, né? Que é genro, nora, primo, e está acontecendo. E os filhos, seja o próprio Ricardo e agora os filhos dele, tem esse gosto pelo negócio, né? Ainda que ele fale, ainda não tem certeza dos meus filhos, mas já tem uma aproximação muito grande, porque já estão na área médica, podia ser 2 engenheiros ou 2, né, ou outra profissão. E é o grande desafio que as famílias têm, porque não necessariamente os filhos, os descendentes, vão compartilhar do sonho dos fundadores. E um ponto importante que a gente fala para os fundadores, fala para o Ricardo, que hoje é o controlador da história dele, você e seu primo, é que esse sonho é seu, foi do seu pai, você compartilhou, mas a gente não tem que impor aos nossos filhos compartilhar os nossos sonhos, né? Aquele fundador que fala, meu filho, fiz tudo isso para você, eu falo, mentira, fez para você. Né? Agora, a gente tem muitos filhos compartilham dos sonhos de seus pais, e esse é o primeiro melhor cenário possível. E a história do Ricardo vem acontecendo isso, né? Então, assim, é muito importante, primeiro, a gente considerar isso, que a gente tem que querer filhos felizes, saudáveis,
afetivamente, emocionalmente saudáveis, seguindo os seus próprios sonhos. Quando a gente tem os filhos que sonham, é o primeiro bom sinal. Quando não acontece, aí, quer dizer, não nesse cenário só, o quanto que a governança é importante, trazendo, né, a sua colocação, porque é uma estrutura que permite a continuidade, né? Eu, Juliana, não acredito no futuro de uma empresa familiar, seja ela qual for, de qual segmento, de qual tamanho, se ela não passar pelos trilhos da governança. O que é a governança, né? Você estabelecer fóruns legítimos, né, com representatividade legítima, para tomar as decisões, para escolher, definir e conversar de uma forma muito simplória, né, os assuntos. Então, assim, rapidamente, né, eu também venho de uma empresa familiar, eu sou terceira geração também, Ricardo, e nós somos 18 netos, né, fundada pelo meu avô, que foi uma pessoa só, hoje nós somos 18 netos. Aí eu falo, é possível 18 netos sentar numa mesa para tomar alguma decisão? Impossível. Então, você tem que criar a governança para poder viabilizar isso, né? Que é um processo natural de um fundador continuar acompanhando o seu negócio, né? De você ter a transparência, de você ter a prestação de contas, de você ter o respeito a todos os sócios, os grupos participativos da sociedade, com equidade, com prestação de contas. Então, assim, sem dúvida alguma, a governança compõe esse ambiente que permite a sucessão bem-sucedida. Isso eu acredito que totalmente com razão. A gente é uma empresa, por ser uma empresa familiar, empresa de médico, que nunca pensou em gestão e tal, mas isso sempre confundiu a parte técnica com a parte de gestão das empresas até alguns anos atrás, e que agora vem tomando já um direcionamento diferente. Tanto que, por influência de um filho meu, que já está lá no laboratório, Vitor, desde que ele entrou lá, ele começou a chamar muita atenção para esse negócio de gestão, como é que a gente poderia mudar, a gente ficaria muito preocupado com a parte técnica, com a parte também da gestão do laboratório. É importante duas coisas. Primeiro, essa parte de gestão. E a importância da gente ver a sucessão, porque isso veio da ideia de uma observação, da necessidade de um filho meu que veio de uma outra geração. As famílias, elas precisam cuidar da gestão do negócio e da gestão da família, né? São duas unidades que quase simbióticas, mas são duas unidades específicas. E eu fico imaginando, aí vou deixar depois o Roberto falar se é a sua percepção, que toda empresa, quando ela começa pequenininha, né? E ela vai pela vontade do fundador de fazer, de realizar e de conhecimento dele. A dado momento, a empresa cresce mais do que o fundador. Então, essa necessidade do apoio na gestão é enorme. E, para além disso, a gente tem um ambiente da família, né? Quer dizer, eu ia falar assim, para além disso, a gente tem um ambiente da área de saúde, que tem ainda o desafio que, normalmente, os fundadores são médicos, são farmacos, são uma especialidade técnica. Então, ele começa um negócio pela especialidade dele, e ele vai desenvolvendo, mas ele não tem o conhecimento da gestão. Então, isso acontece muito em laboratório, em hospital, em qualquer... Vai mais pela vocação. Vai pela vocação, são profissões vocacionais. Não é business, né? Eles não estão interessados em fazer um negócio, ganhar dinheiro, não. Eles têm a vocação. Só que a vocação deles se transforma em um negócio e passa a ter a necessidade de uma competência que não é a genuína deles. Então, além do desafio do negócio em si, tem o desafio dessa mudança do perfil desses fundadores que têm um perfil vocacional, né? E eu acho que isso é um ponto essencial. A maioria das empresas de saúde, pelo menos assim, eu não sei as estatísticas, a gente talvez tenha estatísticas melhores, mas de uma maneira geral, no relacionamento que a gente tem, foi exatamente isso, Juliana. Começaram como algo técnico, e o empreendedorismo é intuitivo. Ele não montou um business case, um modelo de negócio, não. Intuitivamente ele foi criando conexões, foi atender uma necessidade técnica, uma necessidade ali da própria comunidade médica. Então, o que o Ricardo passou e tem passado não é a realidade da maioria das empresas de saúde. O que o Ricardo passou, ele está já preparando uma sucessão, já tem esse conceito, tem gestão ao mesmo tempo, PAEX, que traz a governança, mas quando a gente olha os laboratórios de uma maneira geral... Foi aberta a sugestão do filho, de uma forma tranquila. Exato. Foi aceita a sugestão do filho, né? Então, é uma empresa que está se preparando, está aberta para fazer isso. Mas a gente tem olhado outros colegas nossos, Ricardo, com um desafio muito grande.
é o interesse das próximas gerações no negócio, em laboratório. Então, nem sempre eles estão despertando que as novas gerações assumam o laboratório. E também esse olhar, a gente estava até conversando sobre isso, que esse olhar, muitas vezes, o nosso olhar técnico anterior, mais tecnicamente orientado, hoje as novas gerações, terceira, quarta geração, ele tem um olhar diferente, um olhar de negócio, além da necessidade técnica, mas está olhando o negócio. E como o Ricardo, a gente estava até falando antes aqui também sobre, hoje o laboratório, você pode ter um laboratório formado por empresários de outras áreas que não tiveram formação técnica. Contratos técnicos. Exato, e se unem a pessoas da área técnica para prover uma nova solução. E você sabe que os hospitais também, eles foram criados de uma maneira totalmente intuitiva. Médicos que se uniram. Todas essas empresas de saúde. Se a gente pensar, será que eles mediram qual que é o custo fixo, qual que é o custo por leito? Não, eles foram atender uma necessidade. Engraçado, de certa forma, né, Roberto? Porque eles não vão deixar um paciente morrer na porta porque não tem dinheiro para pagar ou porque não tem, sei lá, porque a vocação fala mais alto, né? Nessa área, graças a Deus. E aí esse desafio, Ricardo, Rafael e Juliana, e os outros laboratórios? O que eles estão pensando nisso hoje, né? Quando ele não tem essa história, esse caminho, essa virtuosidade, né, que o Ricardo trouxe aqui para a gente, qual que será o desafio dele? Como é que atrai essas novas gerações? Isso é um desafio para todas as empresas, né, familiares, vamos dizer assim. E um ponto legal que passa por isso que você está falando, assim, é como atrai e como fazer com a nova geração se despertar pelo interesse. Eu falo que quando a gente é uma família empresária, a gente tem que pensar nisso e trabalhar intencionalmente desde que a criança nasce, desde que são bebês, crianças, adolescentes, porque é ali que você vai despertando o interesse. Então, assim, quantas vezes você não ia criança brincar lá no laboratório com seu pai? Ainda mais você que já tinha, né, o lado da saúde. Eu lembro de brincar de telefonista em PABX, sábado de manhã, né? Então, assim, a gente tem que despertar o interesse dos nossos filhos, netos, sobrinhos ao negócio. Não estou falando que é ir trabalhar, não é nada sério. É tudo com a linguagem e com a... O estímulo, né? É o estímulo, né? Respeitando a maturidade de cada idade, né? Mas para eles irem conhecendo aquele universo. O exemplo, né? Enxergando aquela possibilidade. E claro, na hora que vai chegando nos momentos devidos, você vai trazendo as informações, as possibilidades da forma correta. Agora, é muito legal o que você colocou das novas gerações, porque assim, a gente tem classicamente o conflito geracional, né? Isso vai existir e continuará existindo porque faz parte. E essa nova geração de hoje, ela chega com a sensibilidade para a inovação e para a tecnologia de uma forma absurdamente diferente da gente, né? Até da gente, nossa geração. Então, assim, as famílias que estão sabendo aproveitar isso, elas estão tirando um proveito muito grande, né? Na época da pandemia, o que a gente viu é o quanto que as novas gerações apoiaram os pais fundadores ou, né, os que estavam no poder no dado momento a fazer a transformação que a pandemia exigiu tecnológica, né? Porque é eles que tinham a habilidade, a capacidade. Então, ou seja, ao invés de a gente ficar entrando no confronto com as novas gerações, é ter abertura para ouvir, né? A gente tem que respeitar o passado, as raízes, mas a gente tem que estar aberto para o novo. Um ponto importante aqui, Ricardo, talvez diferente um pouco do caminho que você tem uma próxima geração, e aí Rafael, Juliana, Ricardo, e quando você não tem a próxima geração, qual que é o caminho? A sucessão passa por não familiar, não tem jeito. Esse é um ponto importante. E isso não é demérito, acho que esse é o ponto também importante, isso não é menor valor. Porque uma coisa que a gente tem que, aí passa pela governança que você colocou de novo, os filhos, os sobrinhos, os netos, eles serão, a não ser que algo aconteça na história em termos de venda, eles serão futuros acionistas, independente de serem gestores ou não. Então vamos separar o que é capital e o que é empresa, negócio. Então, se eu quero trabalhar no negócio, eu me preparo para ser um sucessor. Se eu não quero trabalhar no negócio, eu me preparo para ser acionista. Né? Porque ser acionista é muita responsabilidade. Imagina você ser acionista do Hermes Pardini,
né, o tamanho do negócio. Então, é muita responsabilidade. E é na governança que você toma as decisões. Que você decide se você vai vender, se você vai comprar, se você vai expandir, se você vai internacionalizar. São decisões estratégicas do grupo proprietário. Então, assim, eu vejo muito jovem. Eu vou para o conselho de administração. Eu falo, oi? O que você conhece de negócio? O que você já trabalhou para você achar que você tem capacidade para assumir a responsabilidade de uma governança? Então, o importante é isso, assim, existem alternativas. E muitas vezes a alternativa é buscar executivos não familiares, né? Eu tenho uma defesa que quando a gente fala profissionalizar, para mim não significa tirar as pessoas da família. Profissionalizar é você ter pessoas competentes, qualificadas, preparadas, dedicadas ao negócio. Se elas forem da família, melhor porque você tem no sangue, né? Literalmente. Isso uma empresa pequena ou média, ela passa por uma dificuldade quando a gente fala nessa profissionalização. Uma empresa pequena ou média, ela não tem um caixa muito grande, ela não tem um faturamento também importante. Então, a faixa salarial dela não é uma faixa salarial que talvez interesse aos profissionais se unirem lá. Atrativo para esse tipo de profissão. Então, essa gestão ela também passa pelas dificuldades que as empresas têm de mão de obra qualificada para poder tocar o negócio. Muitas vezes é por isso que o dono, muitas vezes, toma a frente dos negócios, tá? Porque muitas vezes, e é uma realidade muito grande do laboratório. No Brasil existe, não sei se é 18 mil laboratórios. 18 mil, exato. Desde 18 mil, a gente tem hoje 5 que são chamados dos BIs. Está entendendo? Deve ter uns 100 que são de intermediário, médio, alguma coisa. O resto são empresas pequenas, que são familiares, praticamente todas. Ou não sei, são filantrópicos, alguma coisa assim. Então, essas empresas, a dificuldade delas se manterem é difícil. Talvez por isso né? como é que fala? As gerações mais novas não estão vendo muito atrativo, estão enxergando a dificuldade que tem no negócio em si. Então, e como eles são uma geração muito aberta para negócio, para gestão, para o imediatismo. O mundo hoje está muito grande e sem eles fronteiras, têm uma coisa né? do imediato, eles querem uma coisa de qualidade de vida, com imediato, que não sei o que e tal. Então, isso afasta um pouquinho. Cabe, talvez, explicar, mostrar, incentivar e direcionar alguma coisa. Mas é um caminho. Agora, outra coisa que você falou interessante também, que eu acho que você falou do modelo de gestão quando não tem sucessor. Um modelo que eu pelo menos achava muito interessante era o modelo que era o do Fleury. O Fleury foi fundado também por um médico, era uma empresa familiar de começo, que depois perdeu esse caráter familiar e as cotas eram de pessoas que trabalhavam internamente. Eu trabalhava no Fleury, eu tinha uma certa porcentagem de cotas lá. Caso eu saísse do Fleury, essas cotas não iam para o meu filho, nem para minha mãe. Não, você tem que vender. Essas cotas ia para alguém que estava dentro da empresa e que estava crescendo lá dentro da empresa. E tinha outras atividades, mas tinha um tempo gasto muito grande ali dentro, o que fez o nome Fleury hoje. Exato, o que fez o nome Fleury foram os profissionais que trabalhavam lá dentro. Ricardo, pegando o que a Juliana falou, na sua história, você chegar ao laboratório foi natural? Você foi preparado para isso? Ou você teve direito de escolha? Eu tive direito de escolha. Eu tive direito de escolha. E como que isso foi preparado para isso também, não? Porque eu acho que não fui preparado, não. E eu vou falar a verdade, eu também não preparei meus filhos muito direcionado, não. Pelo contrário, eu sempre deixei eles muito abertos para poder ver o mundo deles, a cabeça deles e fazer o que eles desejarem. Eu te dou parabéns. Mas o que nós estamos fazendo atualmente é tentar fazer um acordo entre os sócios, tá? E nesse acordo de sócios, nós já estamos visando a preparação dessas pessoas. Então, estou vendo, se a pessoa quiser entrar para lá para ser da parte técnica, tem que ter a qualificação técnica pertinente àquilo ali. Se ela quiser ser um diretor de uma parte de gestão, alguma coisa, ela tem que ter
alguns pré-requisitos dessa área de gestão para ver. Coisa que até então a gente não tinha essa preocupação. Então, nós estamos vendo que aí as pessoas que têm interesse de entrar, mesmo familiares e tal, eles têm que também dar uma preparada para poder entrar. Está entendendo? É uma mudança que nós estamos começando a perceber, e estão conversando e estão fazendo. Então, nós estamos enxergando que a parte de gestão ela é tão importante quanto a parte técnica. Porque não adianta ter uma parte técnica com excelência, tá? Mas se a gente não conseguir perpetuar a empresa por problema de gestão. Legítimo. E eu vou te trazer duas perguntas, doutor Ricardo. Quando o senhor tomou essa decisão de entrar no laboratório da família, foi mais por paixão ou foi por negócio? Pergunta 1. Pergunta 2. Hoje, vendo a sucessão com os seus filhos, está mais por paixão ou por negócio? Bem, eu vou completar a resposta dele depois. A minha, eu vou falar a verdade, foi pelos dois, tá? Eu poderia ter trilhado outro caminho, tá? Mas eu tenho uma ligação com a empresa. É por isso, desde pequeno, você estava falando aqui pequeno, vai na empresa. Então, eu criei um vínculo laboratório. Não um vínculo afetivo, não profissional. Não profissional, tá? Tanto que na minha formação profissional, eu não tive certeza 100% que eu ia me adaptar dentro do laboratório. Eu fui para o laboratório, mas eu tinha um plano B caso não me desse certo lá. Ou com problema de relacionamento com meu pai, ou com um tio meu que trabalhava lá dentro, ou eu por gosto mesmo de trabalho, tá? Mas fui por escolha, tá? Por ligação afetiva do laboratório, tá? E o negócio estava montado, eu estava ali, vamos tocar o negócio para frente. Por que vai largar um negócio desse e tal? Então, foi um dos motivos que eu fui. Meus filhos, eles estão indo, nunca perguntei por que eles foram, falar a verdade. Tá? Vou chegar em casa hoje e perguntar. Perguntar por que eles foram para o laboratório. Eu acredito que tem um pouco, mais ou menos, uma história que é minha, que não é minha, é a história de todo mundo que está dentro da empresa, que pode ter a possibilidade de sucessão. Um lado afetivo, um lado de aproveitar um negócio que já está montado, tá? E trabalhar para ver se vai se dar bem, vai gostar e tal. Eu não tenho um compromisso de ficar lá. Aquilo não é fundamental na vida de ninguém, tá? Eles têm como recorrer de outro caminho, se eles quiserem, tá? Eles têm formação para isso. Se eles ficarem lá, é porque eles estão querendo ficar, tá? Agora, eu nunca perguntei eles por quê, não. Mas tem muita energia envolvida nisso, energia positiva, energia que atrai, então tem outros elementos subjetivos ali que podem... Os atritos são grandes também, claro, né? Claro. Eu com meu tem filho... um mar de rosas, né? A relação familiar. Tem muitos atritos e tal, de pensamentos, de opiniões, de ações que vão ser tomadas, não sei o quê, a gente choca muito, tá entendendo? E estamos aprendendo a lidar com isso, porque no começo era muito difícil, tem umas 2 ou 3 vezes, eu não volto mais aqui, ele fala, não volto mais aqui, que não sei o quê e tal. Eu falei, não, pensa com calma, senão sua mãe vai me pegar. Ricardo, algumas coisas que você trouxe aqui, e eu acho que do ponto de vista até de gestão, essa questão de você ter uma pessoa liderando e todo mundo acessa. Mas olha, as organizações modernas estão quebrando essas hierarquias também. Não é? Cada um tem a sua responsabilidade, mas na necessidade é todo mundo muito socialmente, as redes neurais de conexão, isso nós estamos voltando de uma maneira mais organizada. Mas essa intuição, essa procura, ela está voltando cada vez mais. Agora, quando eu olho o Ricardo falando sobre a história dele do laboratório, eu queria amplificar para os nossos colegas aí, Ricardo, os outros laboratórios, enfim. Um ponto importante, assim, para fazer gestão, não importa o tamanho. E o que o Ricardo falou é importante, assim, ter sustentabilidade nesse negócio, muitas vezes a dificuldade de contratar profissionais, e muitas vezes, Juliana, eles imaginam a governança como uma coisa cara, muito grande. Só para empresa grande, de jeito nenhum. E não, às vezes são processos simples, às vezes a gestão é algo simples também, conceitual. Tem que fazer a governança do tamanho que nós somos, exato. com a maturidade que nós temos. Então essa eu acho que é uma mensagem que a gente possa dar. E agora um outro ponto que
existem laboratórios, Ricardo, que têm dificuldades diversas, né, como nós também temos nos nossos negócios, enfim, e eles estão fazendo, são parte de associativismos, ou seja, ou é um associativismo técnico para produção, como é o caso do Lab Rede também, que vocês formaram ali, vários laboratórios formaram, ou fizeram parte, para ter ali uma produção compartilhada, e conhecimento compartilhado também. Então tem um movimento interessante, o Ricardo sabe disso, o Rafael também, Juliana, formações de pequenas cooperativas e até grandes cooperativas. Existem grupos em todo o Brasil. Tem um grupo no Sul que chama Rede Las, tem um grupo na Bahia que chama Lab Forte, tem um grupo aqui em Belo Horizonte, com sede aqui em Minas Gerais, que é o Lab Rede, e claro, com outras fronteiras também, né? O Grupo Las do Rio Grande do Sul, que até está passando esse momento todo, e todos nós muito sensibilizados sobre isso, são em torno de 86 laboratórios, 85, 86 laboratórios, que se uniram também para discutir governança, para transferência de conhecimento, ou seja, criaram alternativas e com similaridades de necessidades e similaridades culturais também. Vamos discutir governança, vamos discutir sucessão. Então, há outras alternativas de pequenos e médios também para tentar trilhar. Talvez o Ricardo já teve eu diria, já passou por uma sucessão, já vivenciou, e isso está vivenciando na nova geração, na 4ª geração agora, mas a gente tem um universo enorme aí para despertar e usar o seu exemplo aqui também. Isso é mais importante, essa mensagem para isso. Eu acho que quem tem a possibilidade de ter um sucessor deve aproveitar para ter. Uhum. Tá? A primeira Exato. coisa que eu posso passar. Uhum. Por quê? Eu acho que uma das causas, eu não sei, mas do sucesso, que eu falo que o sucesso é temporal, né, como negócio. Estou falando do sucesso temporal do laboratório, é essa renovação de ideias que veio do meu avô, meu pai, esse tio que entrou, esse primo meu que entrou, esse filho meu que está entrando. Porque são 4 gerações, mas dentro dessas gerações teve faixas etárias diferentes que se encontraram ali dentro. Histórias Com diferentes, diferença de né? 6, 7, 8 anos de um para o outro, tá entendendo? Vira uma evolução. E isso é uma renovação de ideias, e mais na área médica, não só de ideias para se colocar na empresa, mas de relacionamento. Na área médica, relacionamento é uma coisa muito importante. Você tem que ter uma qualidade técnica que não deixa dúvida, porque é só o relacionamento, não adianta, tá? Mas além da qualidade técnica, você tendo um relacionamento, você tem aproximação, você tem aquilo. Então, o que acontece? Essas gerações que foram passando, foram gerações de médicos também que vão se passando. Os médicos que eu tenho em contato, hoje tem alguns que já não estão clinicando mais, que não sei, mas um primo meu que está lá, ele ainda está na ativa, já está no top. O meu filho que está entrando, essa geração está vindo, então ele tem um relacionamento com essa classe médica, dessa faixa etária, ele tem no outro, eu tenho no outro, está entendendo? Então, o que acontece? Isso dá um suporte de contato, de relacionamento médico, que é fundamental, tá entendendo? Para você ter sucesso. E tendo uma qualidade técnica boa, isso também faz o negócio ficar. Então, isso é fundamental. Tá? Agora, eu quero completar uma coisa na sua pergunta que você fez para ele sobre o que foi vocação, motivação, paixão. É estatístico e comprovado que quanto mais distante, geracional, você está do fundador, a relação é mais patrimonial. Né? Você conheceu o seu avô fundador e conviveu com ele. O seu neto não conviveu. Eu uma vez estava com a minha filha querendo mostrar um negócio para ela do meu avô. Ela, mãe, estou vendo televisão. Né? Nem conheceu, não sabe quem é. Então, assim, a relação muda à medida que as gerações vão chegando. Entendeu? Isso é fato. Não estou falando que não vai ter um respeito, um orgulho de fazer parte, porque a gente tem que incentivar esse orgulho do pertencimento, mas a relação muda. Isso é fato. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Ricardo, o que fica de aprendizado? O que você pode compartilhar para a nossa audiência sobre sucessão e negócios familiares? O que eu falei atrás, eu acho que quem tem a possibilidade de ter um sucessor
familiar dentro da sua empresa, que deve tentar cultivar, deve tentar apoiar a introdução dessa pessoa dentro da empresa. Tá? É claro que a pessoa tem que ter afinidade com a empresa, tem que ter vontade de ir para a empresa, tem que ter qualificação para isso também. Porque senão aí também você não vai estar ajudando a empresa, você vai estar prejudicando a empresa. Então, agora, eu acho que vale a pena, sim, por diversos motivos. Primeiro, é extremamente satisfatório você trabalhar numa empresa e saber que os outros falam, essa empresa está tanto tempo no mercado, que legal, que bom, seu filho trabalha lá, você trabalhou e tal. Tem pessoa no laboratório hoje que fala, eu sou cliente do laboratório há 50 anos. Tá? Tem gente lá que a avó fez teste de gravidez para saber se a filha estava grávida, né? E está na bisneta já, está fazendo lá examezinho de pezinho lá, e vai a mãe ou vai a avó levar a criança e fala, eu vim aqui também, eu fiz aqui também isso e tal. Então, é muito gostoso esse tipo de história também, tá? Mas, e outra coisa, isso é muito bonito, mas só não adianta. Você tem que também botar a mão em gestão, ver o seu negócio, acompanhar o negócio e tentar profissionalizar dentro da possibilidade que você tiver o seu negócio para perpetuar, tá? Porque uma sucessão só se poder fazer se a empresa se perpetuar. Se ela não se perpetuar, não vai ter sucessão nunca, mesmo tendo sucessores. Então, Juliana, a mensagem final para os empreendedores que estão com a gente hoje. A mensagem é que se você não está pensando na sua sucessão, comece agora. Né? A sucessão é um processo natural que todos nós aqui vamos viver, independente de onde nós estamos. E a morte é um fato. Então, quando a gente fala em sucessão, a gente não está falando de um momento que acontece repentinamente. Né? Eu vivi sucessão na minha família empresária com a morte. É a pior forma de viver, porque a família não está pronta, o sucessor não está pronto, a empresa não está pronta. Sucessão é um processo, é um planejamento. E esse processo pode demorar 3, 5, 10 anos. Então, o importante é começar a pensar nele agora. Que vai acontecer daqui tanto tempo, não importa, mas comece a pensar. Olha ao seu redor, olha o que você tem. Se você não tiver, quais são as alternativas, como que vai acontecer. E comece a conversar. Comece hoje. Essa é a mensagem. Roberto, o que fica desse papo todo? Olha, a sucessão é o tema mais importante nesse momento aqui. É uma necessidade do sistema de saúde. A gente precisa continuar com os laboratórios. E para continuar com esses laboratórios, importantes em cada município, na sua integração com a atenção primária, na transformação da saúde, na sustentabilidade social, a saúde é o bem mais importante e o laboratório é essencial. E a gente precisa conversar de sucessão, como foi a história do Ricardo, os aprendizados aqui com a Juliana. Enfim, estamos à disposição também para conversar com todos vocês. Juliana, muito obrigado. Alegria imensa. Delícia. Doutor Ricardo, muito obrigado por estar conosco, compartilhar a sua história. Muito obrigado pelo convite e parabenizar o Grupo Pardini aí pela essa iniciativa. Eu acho que vai ser extremamente válido, tá entendendo? Para a gente, aí de vez em quando eu via uma conversa sobre o laboratório, tá? Então, parabenizar aí e agradecer o convite. Roberto, a gente se vê no próximo episódio. No próximo episódio, com outros temas também interessantes, instigantes, mas que vai gerar aprendizado e conhecimento para todos os nossos clientes aqui. Para você, muito obrigado pela audiência. Espero contar com a sua presença nos nossos próximos episódios. E quer conversar mais sobre esse assunto? Acione a equipe do Lab to Lab Pardini. Tem muita gente boa e disposta para te atender da melhor forma possível. Não é, Roberto? Estamos à disposição. E se precisar de alguma ajuda, chamamos o Ricardo e a Juliana também. Lá em grupo. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado.